Amém e amém, Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz, amém. Já deu bom dia para quem está do seu lado? Fala bom dia, irmão. Pergunta para ele, tudo bem com você, hein? Vira para o Ramon lá, que foi aniversário dele dia 7. Fala, feliz aniversário, Ramon. Fala assim, eu esqueci, mas depois eu compro um presentinho para você. Ah, aplauda Jesus aí. Ô glória. Amém, gente? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 7. Tiago, capítulo 7. Você já vai ficar com sua Bíblia na mão, que a gente vai passar por algumas referências baseado nesse tema poderoso. Diga comigo, o poder da aliança. Desculpa, é Tiago 4:7, é isso que eu falei? Eu falei o contrário, né? Coisas de TDAH, me ajuda aí. É Tiago 4:7, amém? Diga comigo, o poder da aliança. Tá muito fraquinho. Diga bem alto, o poder da aliança. Amém? Quem encontrou, dá um glória. Deixa eu ver como que tá aqui. Vamos nessa versão aqui do telão, mas fica com a Bíblia na mão aí. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez agora, bem alto, tá? 1, 2, 3 e... Sujeitai-vos. Amém? Pode tomar o seu assento. Nós tivemos na quinta-feira um culto extraordinário aqui, quebrando cadeias, e eu estava muito atento à ministração feita aqui pelo pastor Elídio, quando ele citou esse versículo, né, dentre vários. Rapidamente eu falei para a Ju, está muito conectado com o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Essa igreja, ela está gerando, posso ouvir um amém bem alto aí? Nós estamos com, pelo menos até agora, mas virão mais. Diga comigo, 14 pessoas para serem batizadas. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Aplauda Jesus aí, querido, porque Ele é santo. Aleluia. E nesse ambiente de seara, nesse ambiente de colheita, nesse ambiente onde o reino de Deus está gerando almas, esse tema profético, na onde nós estamos trabalhando o poder da aliança, precisamos entender que Jesus está olhando atentamente para a igreja. Quem é a igreja? Levanta a mão aí. Amém? Diga comigo, Jesus está atentamente, põe a mão no seu coração, diga, olhando para o meu coração. O noivo, meu querido irmão, minha irmã, já está se ajeitando no trono. Ei, eu vou repetir. O noivo que vem buscar a noiva está se ajeitando no trono. Eu acredito que a expectativa aumentou no céu. Dá um glória a Deus aí. A expectativa aumentou entre os anjos. A expectativa aumentou nos céus. Deus está trabalhando e movimentando a igreja no processo de eternidade e salvação. Ei, é muito importante entendermos, como disse a pastora Juliana aqui, Deus é capaz de abençoar a sua terra, sim ou não? Deus é capaz de abençoar a tua semente, sim ou não? De fazer você prosperar de maneira extraordinária, abundante, de dar para você. Estenda a tua mão em nome de Jesus, eu estou ministrando. Fala comigo, o dom de adquirir riqueza. Fala comigo, a semente que prospera, que germina, que brota,
a 100 por um. Posso ouvir um amém bem alto? Não tem problema nenhum nisso. Há uma unção nesta igreja de prosperidade, de conquista. Quantas pessoas testemunhando nesses últimos dias, palavras que foram liberadas em dias e algo extraordinário aconteceu. Isso é muito bom, mas nós precisamos entender que é o noivo cuidando da noiva na terra, mas o nosso propósito maior não é as coisas da terra, mas as coisas dos céus. O mundo espiritual é inteligente, irmão, ele é vivo. E o mundo espiritual ele tem dois lados, ele tem o céu e ele tem as fortalezas do diabo. O mundo espiritual ele tem o nosso Deus Todo-Poderoso na expectativa de buscar a noiva. Posso ouvir um amém bem alto e bem forte aí? E eu fico emocionado com esta palavra que arde no meu coração nesses últimos dias, falando sobre a eternidade. Eu gostaria muito que você abrisse os seus ouvidos para esta manhã, porque o diabo precisa fugir de você. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O diabo precisa olhar para você e fugir. Vou dizer de novo, o diabo precisa sentir que você é a resistência espiritual. O diabo tem que parar de olhar para você e dizer: é só jogar essa cilada aqui que cai. Dá um glória a Deus bem alto aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso precisa estar claro dentro de cada um de nós. Nós somos a resistência. Dá um glória bem alto aí. Ei, se o diabo ele é capaz de tentar o povo de Deus com tamanha impetuosidade, é porque ele também trabalha debaixo de um propósito. Querido, até o diabo tem propósito. Fala para quem está do seu lado, qual é o seu propósito? Até Satanás, seus demônios trabalham fora tempo e fora de tempo por um propósito. Qual é o propósito do diabo? Diga comigo: matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que não há bondade nele. Não há nenhuma característica no diabo, meu irmão, que você possa querer admirar. Porque ele é ladrão, ele é assassino, ele é homicida desde o princípio, inimigo de Deus. Consequentemente, faz assim com o dedinho, faz assim, fala assim: meu inimigo. Fala até a eternidade. Faz assim: meu inimigo. Fala para quem está do seu lado: seu inimigo também, irmão. A única, eu falava agora há pouco com um filho muito querido antes de começar o culto. A única maneira de derrotar e de vencer o diabo é nos sujeitarmos a Deus. A única maneira de não rompermos a nossa aliança com o eterno é nos sujeitarmos a Deus. A única forma de não quebrarmos aliança com os nossos irmãos, com aqueles que caminham conosco na igreja ao qual fomos plantados para servir a Deus, de não desistirmos, de prosseguirmos até o fim para recebermos a coroa da vida eterna, é sujeitarmos a Deus, é colocar a nossa vida à disposição de Deus. O que é sujeitar a Deus, pastor? É me colocar à disposição do propósito de Deus. Não tem outra forma. Não existe eu dizer que eu estou me sujeitando a Deus se eu não me submeto ao propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou perguntar de novo: qual o propósito de Deus na sua vida? Eu vou melhorar a pergunta: qual é o seu propósito? Eu vou fazer outra pergunta: qual a sua motivação de estar frequentando o ambiente da igreja, da casa de Deus? De você ser igreja, de você ser integrante do corpo, de você ser membro dessa igreja, de você ser membro da igreja de Cristo na terra. Precisa haver claro dentro de você que você precisa se sujeitar a Deus. Nós falamos para uma geração de pessoas de coração duro, pessoas com muita dificuldade de compreender o verdadeiro sentido de servir a Deus. O pacto da aliança foi pago com preço de sangue. Não foi brincadeira, irmãos.
Jesus, o único digno. Jesus, o único aquele ao qual o Pai olhou e disse: só você, meu filho, é capaz de pagar o pacto, é capaz de pagar o preço, é capaz de fazer com que eu receba o sacrifício. E o sacrifício tem que ser sangue, a aliança tem que ser selada com sangue. Alguém tem que morrer para que outro viva, e não pode ser qualquer um, tem que ser você, porque você é o único digno. Dá um glória a Deus bem alto aí. Você é o único que é santo. Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. E é por isso que eu preciso me sujeitar a Deus, me colocar debaixo dessa autoridade profética chamada igreja na terra, movimentando debaixo da estrutura da vontade do poderoso Espírito Santo de Deus, que nos conduz para quê, meu querido José? Para que eu possa receber autoridade, e quando o diabo investir contra a minha vida, e deixa eu dizer uma coisa, querido, ele vai investir contra a nossa vida, sim senhor. Pastor, misericórdia, está amarrado, está repreendido, está no abismo. Querido, ele tentou Jesus Cristo, ele tentou tirar o Cristo do propósito. Que dirá eu e você? Não brinque com o diabo, não subestime as fortalezas e forças da treva. Só há uma maneira dele olhar para você, e quando ele investir contra a tua vida, e meu irmão, ele não vai apenas sair de perto de você, ele não vai apenas abandonar você. A Bíblia diz que quando você se sujeita a Deus, você recebe tamanha autoridade que ele não suporta ficar perto de você. E diga comigo, ele foge. Diga mais alto, ele foge. Diga mais alto, ele foge. Porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual travada, e deixa eu dizer, vai muito além das coisas materiais que nós temos. Ele odeia o que nós temos material também, quer roubar tudo, quer destruir tudo, não suporta a nossa alegria. Mas o que há de mais precioso em mim, em você, é o poder da aliança firmada em Deus. Esta sim ele quer quebrar. E existem algumas maneiras que ele quebra essa aliança, e nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Eu gostaria muito que você ficasse atento. Cuidado para não fazer ao contrário, você se sujeitar ao diabo e resistir os planos de Deus na tua vida. É o contrário, você precisa resistir o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e aí sim, Satanás fugirá de você. Mas esse tempo que nós estamos vendo é uma geração de cristãos resistindo a Deus. Presbítero Edinho, resistindo os sonhos de Deus e as vontades de Deus. Wilson, profeta. A questão é, o quanto eu estou disponível para servir a Deus, para honrar o pacto da aliança. Dá um glória bem alto aí. Fala comigo, aliança. Esse mês você vai ouvir muito falar sobre aliança, o tema da redenção. Dá um glória bem alto aí. É a única coisa que vai garantir a sua entrada no céu. Ei, quantos estão noivos do Cordeiro de Deus? Levanta a mão bem alto aí. Fala, eu preciso estar usando a minha aliança de compromisso. Ah, querido, Satanás é ladrão e ele quer roubar a sua aliança de compromisso com Deus. Precisamos tomar muito cuidado para não invertermos a ordem espiritual daquilo que pode verdadeiramente nos prejudicar a caminhada. O Espírito Santo, o nome dele já fala, é santo. Repita comigo, o Espírito Santo é santo. Mais alto, o Espírito Santo é santo. Guarde isso, querido, no seu coração. O Espírito Santo não habita em uma casa suja. Põe a mão no seu coração, fala casa. Lembra do ET? Casa, o dedinho, né? O ET é profeta, irmão. O dedinho dele iluminou, ele apontou para cima e falou: eu preciso voltar para casa. Dá uma glória a Deus aí. Você é um ET nessa geração, dá uma glória aí. Fala, eu sou. Não, fala, eu sou um ET, um extraterrestre. Fala, não sou daqui. Fala, minha casa. Aponta o dedinho para cima e fala, é no céu. Quando alguém perguntar para você se você acredita em alienígena, fala, eis aqui um falando com você.
Ué, o alienígena não é quem? É o extraterrestre, que não é dessa terra. Você é cidadão do céu. Posso ouvir um amém? O diabo quer roubar a tua aliança. O diabo quer estremecer e abalar tua intimidade com Deus. E você precisa aprender a se sujeitar ao Senhor. Não existe segurança espiritual. Vou repetir. Não existe segurança espiritual fora do se sujeitar à autoridade profética do Deus poderoso na terra. E há uma hierarquia espiritual que muitos não querem reconhecer. Diga comigo: a igreja é a representação máxima da autoridade, da aliança de Cristo na terra. Deixa eu dizer, e o diabo vai trabalhar pesado nesses últimos tempos para romper a tua aliança com a igreja. Vai trabalhar, querido. Vai tentar tirar você daqui inconformado, né? Eu não me conformo. Eu não me adapto a esse lugar. Eu não concordo com o que é pregado. Eu não concordo com o que é falado. É muito isso. É muito aquilo. Deixa eu dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, para que você possa permanecer. Não faz o contrário não. Esse discurso é discurso de quem está resistindo ao Senhor, trabalhando em nós, nos moldando, nos adornando, nos preparando para o dia do grande casamento nos céus. Está tentando quebrar a sua aliança. Quando começar a vir esse tipo de pensamento em você, você vai viver essa experiência. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Esse pensamento de: vou sair da igreja. Quer saber? Eu não vou permanecer aqui não. Vou procurar uma igreja melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja é uma só, varão. Minha filha, igreja é uma só. As placas e as denominações, elas trocam de nome, mas a igreja é uma só. Se você não aprender a se sujeitar a Deus e valorizar a aliança do lugar onde Deus te plantou para servir a Deus, é questão de tempo. Você vai sair daqui, vai romper aqui, vai romper lá, vai romper no outro lugar. Se você sair daqui, né, denegrindo, falando mal de pastores, liderança, irmãos, é questão de tempo. O diabo vai achar lugar no teu coração. Daqui a pouco você vai falar mal do pastor de lá, vai romper com a igreja de lá. E isso acontece ao inverso também. Quantas pessoas chegam aqui feridas, e essa igreja tem uma unção poderosa de restaurar o amor da ovelha pela igreja. Homens são capazes de nos decepcionar, está tudo certo, mas você precisa ser capaz de preservar a tua aliança. O poder da aliança em você precisa ser maior do que a decepção. Por isso você precisa liberar perdão, tem que perdoar, tem que continuar olhando para frente, tem que continuar seguindo. Fala comigo: e amando a igreja. Ontem nós falávamos isso com uma filha espiritual querida numa mesa de discipulado. Aprenda a ensinar as pessoas a amar a igreja. Aprenda a ensinar as pessoas a compreender o poder que a igreja tem. Porque pessoas, irmãos, vão passar na nossa vida e vão nos decepcionar uma hora ou outra, porque não há perfeição em homem nenhum. Mas a igreja é santa. Diga comigo: a igreja é santa. Sujeite-se a Deus. Pare de fugir do propósito que Ele quer cumprir na sua vida. Você fora do propósito é vulnerável. É um prato cheio para o diabo fazer de você um ajudador e desconstrutor da imagem, da característica da aliança. Está cheio de gente colaborando com o diabo aí. Gente, o diabo está dando folga para demônios no inferno, porque tem muitas pessoas dentro da igreja tão cheias de si mesmo, tão resistentes a Deus, se sujeitando tanto ao diabo, que tem demônio que está de folga na igreja. Cheio de pessoas trabalhando nos bastidores, desconstruindo a característica do poder da aliança. Diga comigo: misericórdia. Se você se sujeitar a Deus, o diabo vai bater em retirada em nome de Jesus. Quando você se sujeita a Deus, seu pensamento, fala comigo, é céu. Mais alto: é céu, é eternidade, é o avanço do reino. Fala: eu não tenho tempo. Fala para picuinha, para fofoca, para desconstrução. Porque diga assim: eu me sujeitei a Deus. E quando você está sujeito a Deus, você está sujeito ao plano e o propósito dele na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa, eu vou profetizar. Vamos profetizar em nome de Jesus? Levanta a mão em nome bem alto. Fala assim: o próximo batismo
Não, tem que ter fé. Fica até de pé, fica de pé que nós vamos profetizar. Você é profeta de Deus, dá uma esticada aí. Ei, vamos profetizar no Espírito e chamar à existência as coisas que não são, como que se já existisse. Isso precisa ser plano da igreja. Diga: o próximo batismo, vamos dobrar o número de pessoas. Fala: eu profetizo o próximo batismo, o dobro de almas aceitando Jesus Cristo. Aplaude e glorifica o santo, o eterno Deus que está nesse lugar. Aleluia. Pode sentar. Porque se eu estou sujeito ao Cristo, às vontades de Deus, minha mente, meu coração, meu corpo, que é templo do Espírito, é governado por Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se o meu corpo, se este templo, ele não abre espaço para os projetos de Deus, Satanás não perde tempo, irmão. Satanás é legalista. Satanás usa o traficante. Satanás usa os feiticeiros. Satanás usa os incrédulos. Usa os homens violentos lá fora. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que você precisa compreender isso. Põe a mão no seu coração. Se o teu coração não for sujeito a Deus, Satanás vai tentar te usar para desconstruir dentro da igreja. Fala comigo: missionário de Cristo. Ou seja, você tem um cabeça, você tem um líder espiritual. Dá uma glória a Deus aí. O seu irmão mais velho que morreu na cruz, ressuscitou como leão. Dá uma glória aí. Ele precisa bradar dentro de você e você se torna um missionário de Cristo na terra. Ah, mas se você não se sujeitar a Deus, Satanás não vai fugir de você. Ele vai encontrar morada no seu coração e você se torna um missionário das trevas. Quantos missionários, presta atenção na pergunta, por favor. Quantos missionários das trevas nós temos aqui? Quantos missionários do Cristo vivo poderoso nós temos aqui? Dá um glória aí. Põe a mão no seu coração, diga: meu coração está sujeito à vontade de Deus. Amém? Quem entendeu até aqui? Então, se eu preciso me posicionar, eu também preciso me esforçar. Abra comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 14 e 15. Vamos ler rapidamente. Hebreus 12, 14 e 15. NVI. Vamos ver no telão aqui, mas fica com a Bíblia aberta aí. 1, 2, 3 e... busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Diga comigo: eu preciso tomar cuidado, porque o meu coração gera semente. O diabo vai tentar plantar em você uma semente que dá muito certo no seio da igreja, para acabar com a comunhão da igreja. Fala comigo: contenda, dissensão, briga, falta de comunhão. O autor de Hebreus está dizendo para que nós tenhamos dentro do nosso espírito a convicção de que é preciso agir com esforço. Eu preciso me esforçar. Tudo na vida é esforço, sim ou não, querido? Quando teu relógio desperta lá 5:30 da manhã, 6 da manhã, você não vai trabalhar muitas vezes porque você ama o seu trabalho. Você vai porque você é esforçado. Querendo ou não, você levanta, se arruma, se posiciona e vai defender o seu pão de cada dia, sim ou não? Às vezes você vai até sem vontade mesmo, mas você vai, não é?
As donas de casa, que muitas vezes olham para casa, parece que passou um furacão lá, não é? Sem vontade ou com vontade, o que a senhora faz, minha irmã? A senhora se posiciona, a senhora, se esforça, coloca a casa em dia, deixa tudo arrumadinho lá, porque com vontade ou sem vontade, a sua missão precisa ser cumprida. Sim ou não? Com vontade ou sem vontade. O autor de Hebreus está dizendo: esforça-te para viver em paz com todos. Sabe o que é o problema de hoje? Satanás tem trabalhado para a quebra de aliança, porque não há em nós desejo, irmãos, de tolerar ninguém. Não há em nós, irmãos, vontade de tolerar ninguém. Queremos estar sempre com a razão, queremos estar sempre por cima, queremos estar sempre, no comando da situação. Esforce para que você tenha paz com todos e para serem santos. Repare que o autor está dizendo: para que haja santidade é preciso haver em você o desejo de estar em paz com o seu irmão. Repare que o autor de Hebreus está dizendo que a santidade precisa ser buscada com esforço, e que muitas vezes o diabo vai trabalhar em níveis de contenda, tentando tirar a sua paz com alguém. Essa estratégia tem funcionado fortemente no coração de pessoas que não compreendem o poder da santidade, o poder de se esforçar para conviver em meio à congregação e entender que no meio do rebanho de Cristo Jesus haverá tempo, querido, que pessoas vão estar fora de sintonia com os céus, mas elas não podem fazer você perder a sua bênção. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Gente, tem dia que tem irmão que tem o dom de tocar na nossa paz, mas você precisa se esforçar. E fala comigo: permanecer firme. Não, mais alto, fala permanecer firme. Fala comigo: em paz e em santidade. Fala para quem está do seu lado com muito respeito, irmão. Dá um sorriso aí primeiro, me ajuda a pregar. Fala para ele assim: irmão, tem dia que você não é fácil não. Ei, Jesus, tem dia, presbítero, tem dia que só Jesus na minha vida. Ei, dá uma glória a Deus aí, hein, Patrícia? Misericórdia. Mas eu te amo, Patrícia. Jesus amado, pastor Milton, sangue de Jesus tem poder. Segui a paz com todos. Fala para quem está do seu lado: a santidade é o combustível que me mantém em paz com todos. Fala comigo: o poder da aliança. Dá um glória a Deus bem alto aí. Fala: o poder da aliança me leva à santidade e me faz prevalecer em paz com todos. Nós precisamos permanecer em paz com todos, queridos, para que não haja quebra de aliança. Ei, esforça-te. Você tem se esforçado? Ou você prefere ficar na preguiça, Falar, por quê, querido? Porque para ter paz com alguém dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho, irmãos. Muitas vezes você manter-se em paz e em santidade, você precisa ter boa vontade, esforço, você precisa ter perseverança, para que a aliança entre você, o Cristo e a igreja não seja rompida. Vou repetir: você precisa amar o seu irmão, você precisa amar as pessoas, você precisa amar a igreja com defeito e tudo, porque esse papo furado que o meu negócio é com Deus e o irmão eu não estou nem aí para ele, não existe isso não, irmão. Olha para quem está do seu lado aí, fala: você é condição. Fala para ele: você é condição. Fale: você está me treinando para eu morar no céu. Eu louvo a Deus pela sua vida. Não é fácil aguentar o pastor também não, irmãos. O bispo nem que eu diga a paciência que ele tem que ter comigo. Eu não sou fácil, irmãos. Eu estou treinando você, eu sei. Achei que o pai ia falar: pode sentar que você está falando muito aí. Atrapalhando. Uma frase que me abalou essa semana é que o amor não é medido pelo quanto nós amamos Jesus, mas o quanto nós amamos o nosso inimigo. É fácil amar Jesus. Quem que não ama Jesus?
Mas o teu amor, ele vai ser medido à medida que você ama o teu inimigo. Esse é o pior amor, é o grande desafio na terra. Quando você está entendendo isso? Você mexeu comigo profundamente. Eu estou vendo que você tem inimigo para amar. Está entendendo? Então guarda essa frase para você. Eu precisei te interromper, meu filho. Vamos aplaudir Jesus, gente? Fala para quem está do seu lado. Estamos falando de eternidade. Deus tomou a gente aqui para falar de eternidade esses dias e não tem quem muda. Dá um glória a Deus aí. Fica tranquilo que a bênção está chegando. Dá um glória a Deus aí. Por quê? Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fala comigo, e as demais coisas serão acrescentadas. Querido, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Fica tranquilo, ouça sobre a eternidade aí, amém? Mateus capítulo 26, rapidamente, estamos caminhando para o fim. Mateus capítulo 26, verso 40. Vou ler aqui para ganhar tempo. Quem encontrou, dá um amém aí. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou o que, queridos? O que os discípulos estavam fazendo? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está o quê? O espírito está o quê? Mas a carne é o quê? O espírito está, mas a carne é? Você precisa ter essa convicção. Não é fé não, querido. Você precisa ter essa convicção. Fala comigo, a carcaça é fraca. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo tem uma fala que eu amo, o apóstolo Paulo, que eu falo, meu Deus, se o apóstolo Paulo falou isso, tem esperança para mim. Ele diz que o bem que ele precisa fazer, ele não faz. Ele esquece, fica para depois. Por algum motivo, o bem que ele precisa fazer, ele não faz. Ah, mas o mal, ele fala, esse quando eu vejo, eu já fez. Querido, nós temos uma tendência de uma natureza pecaminosa em nós e uma facilidade por não vigiar, por não orar, por não manter o nosso espírito em alerta, de quebrar alianças com Deus, com as pessoas, de quebrarmos a aliança com o nosso propósito, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Como nós temos facilidade, irmãos, para nos tornarmos carnais e nos nivelarmos exatamente no nível aonde estão, não de maneira pejorativa, mas de maneira triste, dos ignorantes da fé. Quem são os ignorantes da fé? Quem não conhece a revelação, ou quem não teve a revelação que você teve, no nível que você teve. Mas muitas vezes, vou falar por mim, irmãos, eu me pego repetindo coisas que eu fazia desde lá do princípio, quando eu não conhecia Jesus, quando eu não tinha entendimento de nada. Me vejo fazendo exatamente as mesmas coisas, porque se não vigiar, se não orar, querido, nós não vamos suportar, porque a carne é fraca. Porque o diabo investe pesado para que você quebre a sua aliança com Deus. O diabo está de olho na tua eternidade. Satanás está apostando todas as suas fichas e todas as suas forças para que você perca a eternidade. Para perder a eternidade, fala comigo, basta uma quebra de aliança. Amém, queridos? Jesus, no momento importante dos seus ministérios, veja que ele não estava cercado da multidão, mas ele estava cercado de discípulos. Fala comigo, discípulos. Fala homens. Fala treinados em campo com Jesus. Jesus está falando com o primeiro escalão, querido, da igreja. Dá um glória bem alto aí.
dos precursores da igreja de Cristo. Jesus estava dizendo: vocês, a quem será confiada a igreja, você Pedrão, você Pedrão, que foi revelado dos céus quem eu era, me chamando de o Cristo, né? O Filho do Deus vivo, me compreendendo como Salvador do mundo. Ei Pedro, você estava dormindo. Fala para quem está do seu lado com carinho, dá um sorriso primeiro, fala para quem está do seu lado: acorda, irmão. Ei, nós precisamos nos despertarmos espiritualmente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Parar de dormir, irmão. Nós temos uma vida espiritual para viver, sim ou não? Eu quero profetizar na tua vida, levanta a mão em nome de Jesus. Você tem uma vida extraordinária espiritual ainda para viver em Deus. Ei, você vai viver coisas poderosas, extraordinárias dos céus na tua vida. Ei, o que você não imaginava, mãos levantadas que eu estou profetizando, o que você não imaginava viver em Deus, de hoje em diante, Deus vai revelar na sua vida, porque hoje você está sendo desperto nele, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor para acordar esse crente que está do seu lado aí, querido. Vigiem, orem, vigiem, orem, vigiem, orem, vigia, orem. Isso é uma receita que não pode sair da nossa vida. Vigilância e oração, vigilância e oração, vigilância e oração. Para quê? Para quê? Você só vai colher uma coisa: para que você não caia em tentação. Olha Jesus falando de eternidade de novo, irmãos. Para que não caiam em tentação, porque a tentação, ela te faz quebrar a aliança. A aliança quebrada te tira da eternidade. Servir a Deus é muito mais do que coisas, meu filho. Servir a Deus é muito mais de ficar fazendo biquinho sobre o que Ele fez ou o que Ele não fez. Há uma eternidade a ser conquistada por mim e por você. Esse papo furado de uma vez salvo, salvo para sempre, não caia nessa conversa. Aquele que for fiel e perseverante até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus nos dá um ensinamento poderoso. Cristo falando: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu dizer, você em Espírito é mais forte do que você possa imaginar. Você em espírito conectado com Deus, você tem mais autoridade do que você possa imaginar. Em espírito, os dons que Ele tem para você se manifestarão nessa geração, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Santo, 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 santo. E para fechar, coloca para mim no telão Apocalipse capítulo 22, verso 20. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Vai dizer, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Aquele... Dá um glória. Ó, aqui está falando de Jesus. Jesus testifica a palavra, amém? Então com entendimento vamos ler de novo. Aquele que dá testemunho é o Cristo. Só um minutinho, é Jesus, amém? 1, 2, 3 e... Aquele que dá testemunho. Ele diz. Aí eu respondo. Diga mais alto: vem Senhor Jesus. Mais alto: vem Senhor Jesus. Mais alto: vem Senhor Jesus. Aplauda, 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 aplauda. Mãos estendidas bem alto, bem alto, bem alto. Quero você falando com Ele agora. Quero você falando com Ele agora. Quero que você venha agora se preparar. Prepare o seu coração para viver essa mensagem ministrada nesta manhã. Diga para Ele: a eternidade me interessa. A eternidade é meu bem mais precioso. Tu és o meu bem mais precioso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não temos outro propósito na terra a não ser te servir e te adorar. Eu preciso amar o céu. Eu preciso amar as coisas do reino. Eu preciso que, ainda que as portas do inferno elas tentem travar uma batalha contra mim, elas não prevalecerão, porque eu sou igreja. Fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus, fale com Deus.
Ministério de louvor, todo aqui em cima, por favor. Vamos lá, vamos trabalhar, gente. Discernindo o ambiente. Eis-me aqui, prostrado pra tudo entregar. Nada vai roubar a tua salvação, querido. Pra tudo entregar. Nada vai roubar a tua salvação. Eremanaia sou canto no barabash. Senhor, anseio por ti. Fale com ele, fale com ele. Anseio por Ei, tenha um papo com ele aí no seu lugar. Deixe um pouquinho as coisas da terra. Fale com ele sobre o céu agora. Fala pra ele: eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego. Rei Babsu canta labas. Pra conhecer, Te conhecer e prosseguir em te conhecer todos os dias da minha vida. Vigiar e orar, vigilância e oração. Fale com ele. e pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de sopra em meu. Adore a sua noiva. Vai seu querer, vai Adore a sua noiva. Trabalha, Senhor, a tua noiva. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe com misericórdia. Nos resgate para o Senhor mesmo todos os dias. Vai seu querer em mim. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver. Vai seu querer, vai seu querer em mim. E como vendaval, como vendaval. Isso, fale com ele. Sobrenatural. Fale com ele das coisas eternas. Faz seu querer. Fale com ele do reino. Faz seu querer. Fale com ele da justiça. E se prepare para que as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida. Diga para ele: eu me rendo. Chega de perder tempo. Chega de jogar anos da minha vida fora. Chega de jogar horas da minha vida fora. Seja de gastar o meu corpo, o meu físico, o meu suor com as coisas passageiras desta terra. E pra conhecer-te, pra conhecer-te mais, pra conhecer, eu me rendo. Levante as mãos bem alto. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo para conhecer-te. Pra conhecer, É preciso rendição, é preciso entrega, é preciso entrega, é preciso esforço, é preciso pagar o preço, é preciso ter vontade, é preciso trabalhar para não quebrar a aliança. pra conhecer-te mais, pra conhecer. Aquele que testemunha dessas coisas diz: sim, venho em breve. Sim, venho em breve. Sim, venho em breve. E eu creio e então digo: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo: ora vem, Senhor Jesus. Mais alto: ora vem, Senhor Jesus. Essa igreja vai orar pela tua prosperidade, pelo teu crescimento, por uma vida abençoada nessa terra. Mas essa igreja vai te ensinar a desejar a volta de Jesus, a morar no céu, a amar as coisas espirituais, a desejar servir o reino de Deus e conversar com o Senhor. Eu tenho um desafio para fazer para você.
É um desafio. Se você vai topar ou não, é você e Deus. Mas eu tenho um desafio. Eu gostaria que você saísse daqui compreendendo algo que o Espírito coloca no meu coração. Faça um propósito nessa semana, deste domingo até o próximo domingo, 7 dias consecutivos na presença, falando com Ele apenas sobre as coisas do reino. Ele já te ensinou, irmão. O problema é que nós invertemos. Nós resistimos a Deus e nos sujeitamos ao diabo. O problema é que nós temos uma tendência tenebrosa de, ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas, nós buscamos a Deus e ficamos esperando as coisas espirituais serem acrescentadas. Não. Você vai mudar essa matemática, sim ou não? Esta semana eu desafio você. Faz um jejum que você compreende, que você entende. Tem pessoas que tomam remédio, tem pessoas que trabalham, fazem turno, eu entendo. Mas faça um esforço, estabeleça períodos de abstinência de alimento. O que é jejum, pastor? É eu não tomar o chocolate, não comer o chocolate? Isso é dieta, irmão. Jejum é ficar sem comer. Fala, jejum sem comer. Estabeleça horas, 4 horas, 7 horas, eu não sei, você e Deus. E naquele período